Boa noite, são 21 horas. Eu me chamo Érica Viana e estou falando de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro. E hoje são 23 de agosto de 2022, terça-feira. Uma terça-feira muito especial, principalmente para os monarquistas. E eu quero pedir que você vá enviando esse aviãozinho aqui, ó, que tem aqui embaixo, enviando a live para mais pessoas. Vai enviando a live para mais pessoas. E fique ligadinho, que hoje eu vou receber um candidato a deputado estadual por São Paulo, que já está online, né, Gustavo? Tô vendo que você tá aí. E eu vou aqui tentar compartilhar a live pelo WhatsApp. Nesse momento, vou mandar para você, Gustavo. Live agora com... Então, hoje é um dia muito especial. Deixei o Ciro Gomes falando sozinho lá na televisão. Vem dar audiência para @EricaVianaRJ. Deixa Ciro Gomes falando sozinho lá. Gente, damas... Tô esperando aqui o Gustavo entrar novamente. Então, gente, um dia muito especial hoje para todos nós, monarquistas, um dia depois da janta do Bolsonaro. Oi, Gustavo, seja bem-vindo ao meu humilde Instagram. Oi, Érica, tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham aqui. Obrigado pela oportunidade de falar aqui um pouquinho sobre as nossas propostas aqui de São Paulo como candidato a deputado estadual. Uhum. Então, Gustavo, você está vindo candidato a deputado estadual em São Paulo pelo PL, Partido do Presidente da República, certo? Sim, exatamente. E se apresenta um pouco. Como você gostaria de se apresentar para as pessoas? Apresenta-se você, o ser humano que tem por trás desse candidato que está vindo. Não, maravilha. Então, Érica, moro aqui na Zona Norte da capital de São Paulo. Tenho 28 Uhum. anos, sou palestrante, professor, escritor, ex-militar das Forças Armadas, que eu fiquei 5 anos nas Forças Armadas. E depois fui trabalhar no mercado financeiro, né? Então, esse sou eu, resumidamente, assim, as minhas áreas de atuação que eu faço hoje, né? Tenho como hobby que eu gosto de música, gosto muito de rock com música, ando de bicicleta. E agora, com esse chamado que eu recebi, essa missão que eu recebi do deputado Luiz Felipe, para representar o povo paulista aqui no nosso estado de São Paulo. Uhum. E me diz o seguinte: é a primeira vez que você vem candidato? Sim, primeira vez participando de um pleito eleitoral. Eu já participei da política. Eu falo que política é gestão de cidades. Então, você sempre está fazendo política na sua vida. Por quê? A política é o nosso dia a dia, a gestão do tributo, a gestão do recurso da cidade, a lei orçamentária, é a Constituição, é a Constituição do Estado. As pessoas elas ficam muito travadas quando falam de política, porque pensam que política é só eleição. Mas, na verdade, não. Política ela é eternamente importante para nós. Só que as eleições é um processo que você escolhe quem vai te representar, né? E sim, eu estou participando do primeiro processo, que eu sou um candidato que estou nesse pleito eleitoral, representando o povo paulista e concorrendo com os demais candidatos que existem no nosso estado, né? Que existem aqui no estado de São Paulo. Então é a primeira vez, sim, mas fazendo já diferente e buscando já representar os mais de 35 milhões de paulistas que existem no nosso estado hoje e o que é o Brasil ser o estado de São Paulo. É uma grande responsabilidade e saber que eu tenho cada vez mais entrado na casa das pessoas, tenho entrado cada vez mais no coração do povo paulista para representar eles nessa
tão renomada Assembleia e tão importante Assembleia que é a maior da América Latina. Gente, primeira vez que você vem candidato e já está discursando, fazendo um baita de um discurso. Parabéns. Você já exerceu alguma função pública? Sim, eu já fui militar e como militar eu era funcionário público das Forças Armadas. E nesse meu processo de ser servidor público, eu aprendi muito a você respeitar as leis, sabe? A você saber ser um servidor público é um serviço muito nobre. Apesar de ser muito criticado, você, no caso das Forças Armadas, eu era responsável pela defesa da Constituição, pela defesa do nosso país. Né? E também pela segurança, como militar, eu fui responsável pela segurança do nosso país. Então, já participei, sim, como militar, mas na política, de um cargo na política, não. Nunca fui secretário, nunca fui assessor legislativo, nem nada desse tipo, tá? Nem tenho interesse, de fato, nem tenho de ser um assessor legislativo ou algo assim. Eu tenho interesse em representar, nesse momento, como deputado, porque eu posso fazer muito mais do que eu já fiz sem ser deputado, sem ter um cargo público. A gente já aprovou leis, a gente já conseguiu criar associações, projetos, né? Conseguimos fazer palestras para chegar nessas pessoas, né? Para incentivar o empreendedorismo, para incentivar a educação financeira. A gente pode fazer muito mais do que eu tenho falado para as pessoas. É importante renovar, né? Renovar o legislativo, é importante trazer pessoas novas que sejam transparentes, que busquem a liberdade, o livre mercado, que seja contra aborto, que seja contra ideologia de gênero, mas que também tenha conteúdo para representar as pautas importantes para o desenvolvimento do Estado. Né? Esse que a gente disse que eu tenho pautado muito com as entrevistas que eu tenho participado. Isso é uma coisa que eu tenho falado com os candidatos que eu tenho entrevistado, que foi um feedback que a gente trouxe de 2018. Muitas pessoas dentro do próprio espectro que a gente está, que é da direita, reclamando, porque o deputado, o único diferencial, enfim, a única coisa que ele oferece é o fato dele ser apoiador do presidente, ou ele é monotemático, né? Uma palavra que eu tenho encontrado muito, né? Ele se pauta apenas em tal bandeira e não atende as outras necessidades, as outras demandas de municípios ou no caso, em âmbito federal, do Estado. Então, assim, uma coisa muito importante de se falar mesmo. E mas antes da gente entrar na questão das propostas, suas bandeiras, como que você foi cair na política? Como que você chegou até a política? Eu comecei me indignando demais com a situação da nossa república, né? Com a situação do nosso Brasil. É um país muito rico, um país que tem riquezas naturais, é um país hoje que alimenta o mundo, né? Veja, o Brasil está numa posição hoje que ele é destaque mundial. Quando nós olhamos para os países da Europa, que são países mais antigos, né? com mais tempo, o Brasil está fazendo 200 anos agora. Boa noite, Evandro. 200 anos nesse bicentenário. Né? O que acontece? Nós vemos aqui, quando a gente olha para os Estados Unidos, para a Europa, que são países mais desenvolvidos, você tem modelos tributários diferentes, modelos constitucionais diferentes, você vai para a Ásia, tem modelos diferentes. Então, eu li o livro Porque o Brasil é um país atrasado e comecei a me interessar muito, quando eu era das Forças Armadas, sobre modelos políticos, sobre constituições, sobre economia. Por isso que eu fui trabalhar no mercado financeiro. Livro esse para quem não conhece, é do deputado Luiz Felipe, né? Sim, exatamente. Aí eu fui trabalhar no mercado financeiro, estudei economia, faculdade, pós-graduação, e fui me interessando, né, por política. Fui acompanhando a TV Câmara, a TV Senado, fui até a Câmara, conheci como funciona o jogo político, né, e fui me interessando, fui fazendo contatos, né, e fazendo meu ativismo pela liberdade econômica. Porque, veja, o Brasil é um país que teve mais de 6 constituições e ainda temos um retrocesso muito grande quando falamos de justiça, de judiciário, de tributos. Fui começar a escrever artigos sobre tributos, porque no Brasil temos uma carga tributária muito pesada de impostos. Nós trabalhamos 149 dias do ano para pagar impostos. Isso vai comprometer 40% da nossa renda só para pagar impostos. No prato de comida hoje, no almoço, aqui em São Paulo,
o imposto chega a beirar 30%. Então, essa indignação veio assim, nossa, o Estado é seu sócio, né? Então, no nosso modelo hoje, que veio do modelo alemão, que é o Estado democrático de direito, que é esse Estado social, que é o Estado social. Você paga impostos, muitos tributos, e o Estado te dá segurança, o Estado te dá saúde, o Estado te dá mobilidade, né? Te dá todo um aparato. Educação pública. Esse é o modelo alemão, que veio da República de Weimar, né? Mais recente. Porque no período europeu e Portugal, você só tinha impostos de exportação e importação. Né? Não tinha tributação de consumo. Você tinha, no período aí da imperial, era tributado apenas com exportação e importação. No Brasil imperial não era diferente. O Brasil tributava exportação e importação. Agora, tudo que era produzido, comércio, não tinha imposto. E esse modelo de tributar tudo, né? Consumo, tributar imposto de renda anual, carro, hoje a gente paga IPVA, você paga IPTU, paga imposto da casa, veio desse modelo alemão e o Brasil adotou. O Brasil adotou na Constituição da República, na primeira Constituição pós-período imperial. Uhum. Então a gente começou a verificar, né, nesse período 1889, qual que era o modelo constitucional que mais se adaptava ao Brasil naquele momento. Pegamos o modelo alemão um pouco, pegamos o modelo francês, que veio da Revolução Francesa, e um pouquinho do modelo americano. A República ela já começa ali, de fato, ruim, né? Porque você tem o primeiro presidente, Marechal Deodoro, que assume e sai. Entre o Floriano Peixoto, que foi um presidente que matou muita gente, foi um presidente que usou a força militar para se manter no poder, isso custou muito dinheiro. Então, a República no Brasil, ela começa de uma forma pesada, né? Com muitos gastos. E, de fato, o Brasil Império, gostem ou não, a gente deve muito ao Brasil por eles, por ter o Brasil nesse tamanho por conta do Brasil Império, por conta de Pedro I, por conta de Dom João VI. Gostem ou não, né? Há quem fale que mas os portugueses usavam da escravidão. Bom, era outro tempo. Teve, sim, excessos, né, de ambos os lados. Não foi a Império também tem o modelo monarquista, né, de Império naquela época era assim também não era bom para o Brasil, porque tinha escravidão, tinha vários outros fatos que não era o melhor modelo. Mas há que se dizer que nós devemos muito a esse momento do Brasil. Bom, enfim, o nosso modelo tributário hoje, essa mistura de alemão com americano, então é uma mistura de vários modelos, né? Nossa Constituição também. Só que hoje a gente chegou no momento que a nossa carga de impostos é muito alta e nós não temos o retorno de segurança, de educação, né? Então, isso me incomoda muito, e eu não poderia ficar só reclamando. Por quê? A maior taxa que eu estava indignado era a taxa na minha profissão, que era do agente autônomo. Só essa profissão... eu já ia também entrar nesse assunto com você. Você é bem engajado em relação à sua profissão, vocês criaram um grupo, né? Exato, nós criamos uma associação que se chama Assessores de Investimentos Livres, que essa associação hoje representa mais de 20 mil profissionais autônomos, que são empreendedores, que precisam abrir um CNPJ, que eles precisam pagar uma carga de impostos muito grande e taxa de fiscalização. Né? Então, o nosso modelo hoje de imposto, ele tributa até para você poder exercer uma profissão, que era de R$ 2.500 por ano. Aí eu te pergunto, Érica, o que nós tínhamos em troca por pagar essa taxa anual de R$ 2.500? O quê? Vocês tinham? Nada. Não tinha nada. Você não tem um conselho de classe, você não tem um apoio jurídico, não tem nada. A gente tem aqui profissões que eu vou citar que talvez sejam conhecidas. O CRES, que é o corretor de imóveis. Você tem um conselho, você tem uma base. E mesmo assim, ainda acho as taxas altas. Você tem o médico, que é o CRM, por volta de R$ 600 por ano para você exercer a profissão de médico. Você tem um conselho, você tem um aporte jurídico. Mesmo assim, talvez seja um pouco caro. Mas... O áudio. Essa forma de você tributar, Érica, para você poder exercer profissão, sendo que nós já pagamos imposto todos os dias, anualmente, trabalhamos 140 dias por ano e não temos retorno. Então, eu fui até Brasília, fui brigar por reduzir essa taxa. Comecei a ligar para o gabinete, comecei a mandar e-mail. Olha, eu, como cidadão, posso sim buscar pelos meus direitos, que é reduzir uma taxa imoral.
era essa taxa de fiscalização da profissão dos assessores de investimentos. E reduziu, sim, em 80%, depois de 1 ano e meio de trabalho, de pressão, de ativismo, reduziu para 530. Então, esse trabalho que a gente fez de união de uma categoria, de cobrar, de fazer reuniões, de trabalhar estrategicamente para aprovar uma lei, sem ser deputado, né? Isso que é melhor, aprovar uma lei, que foi nós que aprovamos. Mas o Luiz Felipe, que é o deputado, ajudou muito, né? Aí você tem que fazer o seguinte, nós temos em Brasília as agências reguladoras, né? Que é aquelas agências CAD, CVM, a Agência Nacional de Energia Elétrica, Agência Nacional de Petróleo. Essas agências reguladoras, elas servem, né, de uma maneira para ela fazer lobby em Brasília, porque Brasília é dessa forma. Então, você vai ter uma lei que vai prejudicar grandes empresas, essas autarquias vão fazer lobby, falar, não aprova essa lei porque você vai atrapalhar aqui o nosso sistema. E a gente, quando foi aprovar essa lei, na verdade, essa medida provisória, teve lobby dessas autarquias. Né? Então, você precisa fazer uma pressão, você precisa criar uma lei para pressionar a agência. Olha, se não aprovar a medida provisória, vamos passar uma lei que vai passar por cima de vocês. Então, você tem que ter um jogo de pressão no legislativo contra essas agências reguladoras, que foi o jogo que nós fizemos, que contamos com o apoio do deputado Luiz Felipe. Ele foi o autor de uma lei, essa lei passava por cima da agência reguladora, ficamos nessa pressão. Olha, se não aprovar, a gente vai subir essa lei, vai tirar de vocês, via lei, o poder de taxar essa profissão. Aí ficou nessa pressão até que saiu a medida provisória e depois foi aprovado na Câmara. Né? Então, esse processo de fazer essa articulação política, esse processo de pressão, né, de ativismo, me rendeu esse convite. Porque o Luiz Felipe falou, você vai ser político, você tem jeito para isso. Não que eu queira, não que eu tinha pensado realmente falar, olha, eu quero ser. Eu acho que é difícil. Conseguiu aprovar uma lei sem ser deputado. Mas é difícil você falar assim, uma pessoa que nasce fala, eu quero ser político. É difícil. Geralmente você fala, nasce, eu quero ser piloto, eu quero ser astronauta, eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser um empresário. É difícil achar uma pessoa que fala, eu quero ser político. É muito interessante você falar isso, Gustavo, porque como foi uma demanda de um setor bem específico, não teve ampla publicidade disso, de um grupo de profissionais que conseguiram batalhar pela aprovação de uma lei para beneficiar a sua categoria. Não, porque a imprensa, isso eu percebi, né, nesse processo de ir em Brasília, nesse processo de brigar pelo ativismo, a imprensa, grande parte dela é canetinha de aluguel. O que eles querem noticiar é o que dá visualização, é a polêmica. Então, se você tem um projeto que é o banheiro neutro, que é horrível, né, o banheiro neutro, uma menina ser obrigada a usar o mesmo banheiro do menino, o banheiro neutro. A chance de aprovar é muito difícil, mas mesmo assim, deputados querem colocar esse projeto em pauta, que a esquerda, a gente tem que tirar o chapéu, eles são persistentes, né? Eles têm lá o seu ativismo lá com seus grupos de trabalho, pega uma semana que tem pouca gente atenta e tenta aprovar esses projetos, essas pautas bombas, né? E isso dá à imprensa. Então, quando você vai fazer um trabalho certo, coerente, para buscar uma justiça para uma classe, isso não dá visualização para a imprensa. O que aconteceu foi o contrário. Começaram a falar mal da gente porque tem o canetinha de aluguel. Porque quem é que para você entender, quem é que banca a imprensa? Quem é que banca a imprensa hoje? Os bancos, né? Os bancos que monetizam os jornalistas, é a publicidade, são as grandes empresas. Petrobras, Vale, é o Banco Itaú, a XP, é o BTG. Se você olhar os jornais, você vai ver que sempre tem o rodapé de quem está patrocinando o jornal. Né? Então, para eles, o que vale é a canetinha de aluguel, é quem pagar mais, eles vão escrever. Então, de fato, essa foi a aprovação, foi uma nota assim, do valor econômico, uma nota da nota, não foi capa de jornal, no Estadão foi capa de jornal, e nós fomos até a imprensa e pedimos um espaço até para falar sobre o tema, quando, na verdade, começaram a atacar.
Aí veio o ataque da seguinte forma, bolsonarista da Faria Lima, que é aprovar a lei e tal, né? Aí você começa a ver como funciona o jogo, que é te rotular de uma maneira absurda, né? Sendo que você está buscando uma melhoria para uma categoria e a imprensa está total. De fato, essa imprensa que a gente conhece é a canetinha de aluguel. E é uma coisa que serve de exemplo para as pessoas que não precisam vir aquela política do toma lá da cá, enfim, ou do coronelismo. Vocês fizeram um trabalho sério, né? Procurando os políticos, fazendo articulação. Até conseguir a aprovação da lei, levou mais ou menos quanto tempo? Então, quanto tempo que durou? A gente ia definir 3 pautas principais, a gente fez uma reunião, falou, 3 pautas principais é isso aqui, papo, vamos lá, vamos lá. Começamos pela internet, e manda e-mail, e pede, eu falei, não, eu tenho aqui em Brasília. E era na pandemia, e a Câmara Federal estava fechada. Falei, cara, eu vou ter que ir lá. Peguei minha passagem de avião, fui em Brasília, e levei lá uns 50 papel impresso, e tentei entrar em Brasília para distribuir nos gabinetes. Seria aquele trabalho mesmo de formiguinha. A Câmara estava fechada, eu não conseguia entrar. Eu peguei um deputado, assim, saindo da Câmara, ele saindo, sabe? É o deputado Neucimar, que é do Espírito Santo. Deputado já de muitos mandatos, aquele deputado que é de boa com todo mundo. É uma pauta totalmente eleitoral. Se você for pensar bem, reduzir uma taxa de uma categoria é muito eleitoral, porque você vai reduzir 80%, então qualquer parlamento. E demais, contrariando os bancos, né? Porque aí a gente escreveu, os 5 bancos pagam mais taxa do que um agente autônomo. 5 grandes bancos somados, Itaú, Bradesco, Santander, Caixa, pagam menos taxa do que um agente autônomo de sucesso. Então, a pauta é eleitoral. E aí eu cheguei ao meu deputado e falei, olha, os bancos estão pagando menos taxa do que nós. Eu vim aqui sair do meu trabalho, eu estou aqui lutando por uma melhoria. E aí ele achou demais. Ele falou, fantástico. Conta comigo, o que eu preciso fazer? Eu falei, você precisa ir lá no parlamento e falar, em plenário. E assim foi, e aí eu fui embora, 2 dias depois ele me liga, olha aí a câmera, olha a TV Câmara, eu vou falar no plenário. Aí eu liguei a TV Câmara e ele está lá. Presidente, eu quero aqui dizer meu apoio a todos os autônomos do Brasil, agentes financeiros, os 5 bancos somados pagam menos taxa. Aí esse vídeo saiu na TV Câmara, a gente pegou uma parte do vídeo e começou a disparar, né? Aí esse vídeo chegou no Ministério da Economia, chegou na presidência, porque trabalho de formiguinha. E aí o Guedes falou, de fato, isso está errado. O Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, que, aliás, está fazendo um ótimo trabalho, né, como ministro da Economia, o Brasil hoje. Só não está um lamaçal, né, na economia, um fiscal assim, desestruturado por conta do Guedes, que faz ali o seu malabarismo o nosso sistema atual econômico. Então, e que malabarismo, com tudo concorrendo contra, né? Pandemia, guerra. É o problema, né? O que acontece? O Guedes ele tem a boa intenção, realmente ele é liberal, mas se você for olhar os técnicos do Ministério da Economia, os técnicos das autarquias, são cargos ali que são aparelhados. E a maioria dessas pessoas não querem que o Brasil ande. Então você tem uma briga internamente no governo, que é quem ministro quer essa liberdade, mas outra parte não quer contra, né? Essas agências reguladoras, esses cargos técnicos que ficam cheios de mimimi para cá, mas isso vai atrapalhar o banco, bibi. E tem aí os lobbies de plantão, que essas confederações que ficam em Brasília, Confederação da Indústria, Sebrae, que até o Sebrae até dá para passar, mas a Confederação da Indústria foi contra, para vocês terem uma noção, foi contra reduzir taxa, porque ia bater nos bancos. Então ficou nessa briga, entende? Aí ficou nessa briga. O Guedes foi lá, falou na Câmara, chamaram o Guedes para falar numa audiência pública e o Guedes deu uma geral na CVM. Olha, a CVM está muito gulosa. Essas foram as frases do Guedes. A CVM está muito gulosa. Então você não imagina a briga que deu internamente, né? A CVM começou a criticar o Guedes e deu uma briga, até que a gente precisou fazer esse trabalho de pressão, né? E aí aprovamos. Mas são essas questões do Brasil que é complicado. Você tem uma parte que quer a mudança e a outra parte que quer o retrocesso, quer continuar como está, altos impostos. É por isso que a reforma tributária não anda, né? Por isso que a reforma tributária não vai para frente. É por isso que a reforma administrativa não vai para frente.
É porque criam dependências e querem tornar o povo, né, dependente para poder manipulá-lo. E as pessoas se acomodam. Nesse caso dessa taxa, era uma barreira de entrada. Porque, veja, imagina um jovem se formando agora, na faculdade, com 25 anos, tem o sonho de trabalhar de economia, do cartão financeiro, porque essa profissão nos Estados Unidos, ela é a quarta mais bem remunerada. Você tem mais de 4 milhões de profissionais nos Estados Unidos. No Brasil, nós estamos falando de 25 mil. E aí nosso estudo foi assim, cara, por que no Brasil essa profissão não vai? Porque a barreira de entrada é muito grande, porque os bancos, né, que tem lá o gerente, que é o título de capitalização, que é aquele gerente que segue as ordens do chefe, não, vende tal que não quero saber se é bom para a pessoa, quero que você venda. E as famílias endividadas, né, eles não precisam de um crédito, eles não precisam de um título de capitalização, fazem aquilo ali porque o gerente está ali pressionando. Isso é ruim para a nossa economia, isso é ruim para as famílias financeiramente. Então, os bancos não querem que essa profissão cresça, porque é uma profissão isenta, que ela faz assessoria sem defender um banco, ela defende o interesse seu, né? O interesse do cliente. Olha, é melhor para você um fundo do banco, é melhor um fundo da corretora, é melhor, qual que é melhor? O que for melhor para você, porque nós não temos aqui o viés do banco, né? Da instituição que empurra o produto. Então, os bancos no Brasil hoje, eles lucram muito, né, com o sistema atual, para você entender como é não só nos bancos, eu falo aqui na área de bebidas. Você tem aí poucas empresas de bebidas, Ambev, que domina, né? Então você tem os chamados oligopólios no Brasil. Oligopólios, que são essas empresas com muito poder de barganha, com muitos recursos, que compram os agentes públicos para se manter leis à la carte para eles, né? Vou te falar aqui um exemplo. Por que começaram empresários a jantar com o Lula, né? Você viu Magazine Luiza, dono do Itaú. Por que eles começaram a jantar com o Lula, sabendo que o Lula é o ex-presidiário, sabendo que o Lula foi aí dos maiores criminosos, né, na política no Brasil? Por que eles foram sentar para conversar com o Lula? Por um motivo. Porque querem voltar a mandar leis à la carte, porque querem mandar indicar ministro, querem voltar a mandar indicar presidente de bancos. Então isso ficou claro, né? Por quê? Porque as empresas, uns 4 anos para cá, você começou a ter, de fato, por conta do Paulo Guedes, eu vou tirar o chapéu, começou a ter uma concorrência maior. Você teve aí fintechs que surgiu muito forte, Pix, que tirou uma parte do lucro dos bancos. Você tem... temos um príncipe aqui, Príncipe Guedes. Você teve a Lei de Liberdade Econômica, que é a Lei de Liberdade Econômica de 2019. Ela abriu espaço para você, a concorrência aumentar em vários setores. Agora, é um trabalho de um passo de cada vez, né? A Lei de Liberdade Econômica é o início de uma mudança muito grande no Brasil, mas a luta ela continua. Por isso que eleições precisa de parlamentares, não só de presidente e governador, mas precisa de parlamentares no Estado, em Brasília, com inteligência emocional, sabe? Com bravura, com conhecimento, com ativismo, para continuar essa mudança. Porque o que ocorre é essas empresas, né, as grandes indústrias, vão tentar comprar sempre os agentes públicos para se manter no seu aparato. Hoje, eu posso falar que mais de 50% do parlamento se vende. Isso é de fato, né? Ou faz... Você tem rachadinha, você pode ver que tem emenda parlamentar que é desviada. Então, e tem os parlamentares que se vendem para as empresas, que se vendem para as indústrias, para as empreiteiras. Para vocês verem que não é mentira, só você ver a Lava Jato, né? Quantos parlamentares não estavam envolvidos lá na lista da Odebrecht, com apelidos? Era o Brahma, o Lula era o Brahma, né? Você tinha lá o Botafogo, que era o Rodrigo Maia. Todo mundo tinha apelido. Sabe que engraçado? Todo mundo tinha um apelido. Porque as empresas sabem que os parlamentares são corruptíveis e eles tentam comprar os parlamentares sempre, ou compram com esse te dou tanto para você votar uma lei para mim. Então é olhar sempre, não aquele discurso pronto, né? Porque eu vou fazer isso aqui, eu vou mandar uma emenda parlamentar aqui para o seu município, eu mandei, esse hospital foi eu que construí. Esse discurso, que é esse discurso agora de campanha eleitoral,
é o que Sim. estraga depois dos 4 anos, porque esses processos eleitorais, né? Eu mandei emenda para não sei aonde, não sei o quê. Depois, lá na frente, ele vai ser comprado e a reforma tributária não passa. E as reformas que deveriam dos impostos não passa, que deveriam aumentar a população não passa. Gustavo, e isso que você está falando é uma coisa que a gente costuma. Não, a gente pensa que acontece só em. Muitas pessoas pensam, né, que acontece só em eleição municipal, que é como se fossem. Eu sou servidora pública, trabalho em creche, e algumas pessoas perguntam: sua creche pertence a qual vereador? E a mesma coisa acaba acontecendo também a nível estadual e federal, né? Esse hospital essa faculdade aqui, tem uma faculdade que está sendo construída perto da minha casa, federal, foi deputado tal que mandou verba. Então, essa faculdade, essa ponte, Esse é o não jogo, esse é o jogo do do Brasil, povo, né? é dinheiro do pagador de impostos. Você faz questão parte. de faculdade, Érica, questão de faculdade. Hoje, você olhar o modelo de estudo, de educação no Brasil, a faculdade tende a acabar. Ou se vai precisar se reinventar. Porque hoje, com a 5G, a pandemia, ela acelerou o processo de educação. Então, você começou a ter cursos online, né? As faculdades hoje, elas são híbridas. Você faz aula presencial, você tem aula online, mas hoje, se você fizer um curso online, você tem um certificado, você estuda na sua casa. E hoje, talvez sem certificado, você tem profissões que são muito remuneradas. Eu falo aqui, programadores. Tem faculdade para programador? Sim ou não? Boa noite, Antônia. Com programador? Programador não tem faculdade. Gestão de tráfego, de internet, não tem faculdade. Então, hoje, as profissões que elas começam a surgir a partir dessa geração nossa, não precisa de faculdade, né? Então, surgem novas profissões, a faculdade em si, ela começa também. Isso aqui é uma fala que não é eleitoral. Porque, veja, se eu for numa faculdade e falar assim, vamos construir mais faculdades, você está sendo... não está olhando para um olhar clínico do que está acontecendo no mundo, né? Que é a digitalização, que é as novas profissões surgindo. Sim, voltei, consegui voltar. Gustavo, continuando. Você faz parte de, além do AIS Livres, você faz parte de algum outro movimento ou grupo? Não, eu tenho sim vários projetos que eu participo, não vou listar todos aqui, talvez nem lembre de todos, mas assim, Um engajamento social, assim, bem olha, ativo, né? sim, de fato, né? Sou o diretor da Associação AIS Livres. Não quero aqui Pode falar. não quero ficar aqui puxando tudo que eu faço, nem acho legal, mas assim, eu represento hoje o AIS Livres como diretor, presidente de uma ONG, mas é uma ONG que busca levar conhecimento, né? Destravar pessoas, né? Chama Unidos por Todos, onde a gente tem esse trabalho aqui em São Paulo, que é de levar para as mulheres uma profissão de costura, né? Ensinar uma profissão para as mulheres que são analfabetas, que não sabem escrever, que não sabem ler, que leva para as faculdades palestras de educação financeira, né? E na Confembras, que eu... Oi, Fátima, tudo bem? Só mandar um abraço para a Fátima aqui, um carinho especial que eu tenho por ela, doutora Fátima. Obrigado pela presença. Aliás, todos que estão aí, né? Muito obrigado. E na Confembras, que eu faço um trabalho de ativismo, né? Agora, todos esses projetos que eu participo, deixa bem claro, né? Eu não recebo monetariamente por isso. Eu faço por ativismo, de fato. Eu faço porque eu busco fazer o que eu falo, né? Porque eu falo, olha, vocês precisam se engajar, o cidadão precisa ser ativo e tal. E eu, de fato, faço isso, né? Na Confembras, por exemplo, a gente tem um trabalho muito histórico-cultural. Agora, no Bicentenário da Independência, explica para as pessoas o que significa a sigla Confembras, porque tem pessoas que podem cair na live que não conhecem. Então, beleza. A Confembras, ela é um movimento, ela não é uma associação jurídica como essas duas que eu citei. Ela é um movimento do brasileiro, do cidadão, em reviver, né, aquela história do Brasil, que é desde Brasil Império, a nossa história. Hoje a gente, por exemplo, viu o coração de Dom Pedro no Palácio do Planalto, histórico do Brasil. Né, o coração de Dom Pedro I, que foi o eterno defensor, né, perpétuo do Brasil, que declarou a independência. Então, esse movimento histórico no Brasil, da história, ele é deixado de lado.
durante o período da nossa história. A gente não tem essa representação da nossa história como deveríamos ter. Então, isso começa a aparecer mais com esses movimentos de internet, com essa união. Então, a Confembras é uma confederação que tem ali ativistas monárquicos, tem ativistas que defendem, né, um Brasil com um sistema mais que busque o cidadão e não Brasília, que seja mais Brasil, menos Brasília, que você reviva os momentos históricos do Brasil, que valorize o nosso patrimônio histórico-cultural. E a gente fala aqui de museus que foram abandonados, né? O Museu do Rio de Janeiro foi um exemplo, pegou fogo, um fogo suspeito, né? O Paço Imperial do Rio de Janeiro, abandonado, que foi onde assinou o Dia do Fico, né? O Dia do Fico, importantíssimo para a história do Brasil. Então, esse processo de esquecer a nossa história, isso trava muito o nosso Brasil, né? Uma vez, eu no Museu do Ipiranga, perguntei, no 7 de setembro do ano passado, para algumas moças que estavam ali, eu fiz uma pergunta. Vocês sabem por que na bandeira do Brasil tem o amarelo e o verde? E adivinha qual foi a resposta? Quem souber aí, quem souber responder. O verde da floresta e o amarelo do ovo. Pronto, né? Foi essa a resposta, justamente. É o que a gente aprendeu na escola, né? Isso. Errado. Isso. Erroneamente. Porque o amarelo do ouro e o verde das matas. Porque isso foi ensinado na escola pela professora da tia Teteia, lá da escolinha e tal. Então, é errado já na base, né? Aí, educadamente, eu falei, não é por isso. Nós temos a bandeira do Brasil verde e amarela, porque o verde é da família de Bragança e o amarelo é da família de Habsburgo, que é da família da Leopoldina, que foi a imperatriz que veio da Áustria, né, para o Brasil, que foi a primeira mulher a estar como chefe de Estado, né, junto com o Pedro I no Brasil. Então, foi importantíssima para a independência do Brasil. Uma coisa simples e básica, as cores da bandeira, as pessoas não sabem. Aí não é culpa daquelas meninas, não é culpa, porque, na verdade, a culpa é do sistema educacional, que não ensinou certamente para elas o que seriam as cores do Brasil. Então, quando eu falo aquela bandeira imperial, justamente por isso, para a gente relembrar por que estamos aqui hoje, né? Como chegamos até aqui, para termos esse caminhamento aqui para frente. Eu vejo o Brasil, eu vejo São Paulo como, nesse momento, um país, um estado, principalmente São Paulo, que pode ser a maior potência do mundo. O Brasil tem hoje o que as pessoas mais querem, alimento. O Brasil tem alimento. O Brasil hoje alimenta o mundo. Na parte da indústria, nós não somos muito fortes, de fato, mas no alimento, o Brasil não depende de um país para se alimentar. A nossa energia é limpa, temos energia 60% de hidrelétricas. Enquanto o mundo inteiro passa por uma crise econômica, né? Na Rússia, na Europa, falta de gás, na Alemanha, falta de gás, porque depende da Rússia, nos Estados Unidos, uma dívida fiscal enorme, né? Políticas que são desastrosas. Você tem uma queda do euro, você tem uma queda do dólar, o surgimento de moedas digitais. Então, existe uma mudança muito grande. Veja, antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos não eram o maior exército do mundo. Os Estados Unidos ele tinha um dos menores exércitos do mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Depois da Primeira Guerra Mundial, o que se tornou os Estados Unidos? Sim. Se tornou a maior força militar do planeta Terra. Depois da Primeira Guerra Mundial, estou falando de algo recente. Depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos se torna a potência mundial que é, né? E hoje eu falo que existe uma reconfiguração do planeta, dessas potências, né? Você tem uma reconfiguração nítida acontecendo e o Brasil ele pode sim, a partir de agora, né, se tornar cada vez uma potência mundial, o destaque mundial que nasceu para ser. A esperança que nós temos é essa, que sempre sonhamos em ter, né? Eu tenho visto com bons olhos, se soubermos escolher bem o nosso legislativo, o nosso presidente, para os próximos 4 anos, né? Porque, diferente da América Latina, que você tem a Argentina com um caos econômico, com dívidas externas gigantescas, Venezuela, podemos nem comentar aqui, né? Porque são pessoas passando fome, uma das maiores inflações do planeta, e o Brasil bem distante desse cenário deles, né? Por conta do nosso país ser tão rico.
porque já se roubaram muito aqui, mas o país é tão rico que ele não ficou nessa crise como está a Venezuela e a Argentina. Então, se você tem uma boa gestão, faz as reformas necessárias e muda o sistema político, o Brasil vai ser uma nação que ninguém segura. E quais são as principais demandas que você observa no estado de São Paulo, que você vai precisar batalhar por elas na Alesp? Olha, a primeira que eu falo é segurança pública e a segunda é tributos, né? Segurança pública, por quê? A Polícia Militar de São Paulo, ela é a 23ª menos valorizada do Brasil. A mais valorizada é de Brasília, né? Que é aquela polícia que mais paga bem, que tem os melhores armamentos e que tem os melhores índices de criminalidade lá, porque é interesse dos políticos, né? Agora, o estado de São Paulo, são 40 milhões mais de 40 milhões de habitantes, né? Mais de 600 municípios. E a Polícia Militar, ela não tem hoje recursos, não tem estrutura para fazer um bom trabalho. Eu falo aqui da capital. Você tem a Cracolândia, que é horrível. Você tem o centro abandonado, que é horrível. Por conta da falta de segurança, pede-se turismo, dinheiro de turismo, né, que poderia ser feito. Você pede ali o cidadão poder empreender, porque ele tem medo de abrir uma loja, porque ele tem medo de ficar naquele local. E aí você tem um outro sistema, que é o imposto. Que o imposto é muito alto no estado de São Paulo. Estadual e municipal, né? Eu falei de um prato de comida, Érica, girafas da vida, no McDonald's, sei lá, esses deliveries aí que tem franquias, você está deixando 30% de imposto. Que é ICMS, que é os impostos ali de cada tipo de grão, mais o custo do prato que é para contratar um trabalhador, mais o custo que é para aluguel. Então, acaba se tornando tudo muito caro, né, no estado de São Paulo, porque a cada R$ 100 de impostos pagos, com o Pacto Federativo, vai voltar 9 para o estado. O que é pior, né? A gente paga um imposto muito alto e o que volta é o mínimo possível. Só que, mesmo assim, o governo do estado ele tem um superávit de arrecadação. Nos últimos 4 anos, o Dória subiu o imposto, 26% ele subiu de imposto aqui. Então, o governo tem um superávit. Na verdade, sobra caixa, hoje, que é 200 bilhões, mais de 200 bilhões de arrecadação. No Brasil todo é 2 trilhões de arrecadação anual, né? Então, o Brasil arrecada 2 tri. Só que se eu for olhar, olha só, Previdência, vai metade, né? Metade do que arrecada. Aí você coloca outra parte, funcionário público, pagamento de salário, vai mais uma parte. Aí você coloca gastos de emendas, sabe? O que sobra para investir, não sobra, porque é negativo, né? O recurso do Brasil é menos 1 bi. Então, veja, a conta não fecha no Brasil. Você arrecada muito, mas não consegue pagar tudo e não sobra dinheiro para investir. No estado de São Paulo, você ainda tem um superávit, porém, você tem obras inacabadas, 800 obras inacabadas. Rodoanel, que quem é de São Paulo vai saber. Rodoanel é uma obra que, por conta de desembargos ambientais, não pode construir ali, então ninguém consegue resolver essa questão e fica uma obra inacabada gerando uma despesa para o estado. Creches inacabadas em vários municípios. Município perto de Ribeirão Preto tem uma creche, né? Fatex inacabadas na Zona Leste, que estão abandonado o espaço. E aí quem toma conta é quem não tem moradia. Constrói uma barraca e vai morar ali. Aí vai indo, aí vai vir empurrando com a barriga. Então, tudo isso é reflexo, sim, da necessidade de uma reforma de imposto, de uma necessidade de uma reforma administrativa também, que é importante falar. Por quê? 800 obras inacabadas, né? Aí creches inacabadas, escolas técnicas inacabadas, posto de saúde que não tem médico. E cadê esse imposto que a gente paga, né? Onde que está? Por que essa carga é tão pesada? 40% da nossa renda. Então, está errado. O sistema está errado. Porém, por ser uma pauta que vai mexer justamente na verba parlamentar do deputado, você vai mexer no sistema, no centrão, eles não são contra, porque você vai mexer justamente onde eles têm o esquema deles, né? Onde está o ralo. Fala que vai fazer uma obra, chama lá a empresa que a gente conhece, faz aquele desvio que você sabe como é que faz e vamos seguindo. É assim que acontece, de fato, né? Em Brasília, para o Estado, para o município. Esse jogo de dinheiro público que está sendo usado de uma forma. Então, você precisa mudar o sistema de imposto, não só na hora de pagar o imposto,
mas na hora do Estado utilizar esse imposto para investimento em rodovias, para investimento em escolas técnicas, para investimento. Porque eu falei que o nosso sistema social, né, o alemão, que é o Estado te dá educação, o Estado te dá segurança, porém o nosso modelo é tão fálido que você tem que procurar uma escola particular, que você tem que contratar uma segurança, que você tem que ter um plano de saúde. Então, o modelo alemão que a gente adaptou não deu certo. Paga 2 vezes. Paga 2 vezes. O americano, né, o modelo americano, você tem lá, a gente fala o capitalismo na veia, né? Quem é progressista nos Estados Unidos é mais ou menos o de direita aqui no Brasil. Porque lá você tem um modelo, né, que é hospital particular, escola particular, homeschooling, né? O aluno pode estudar de casa, você tem a liberdade. E o Estado, ele quer te dar o mínimo possível. Porque você já vai pagar pouco imposto para você poder se cuidar disso tudo. Agora, no Brasil, é o contrário, porque nós temos um Estado social, o Estado Democrático de Direito no Brasil é social, porque você, desse orçamento, a maior parte vai para o Auxílio Brasil também. Previdência, Auxílio Brasil, né? Moradias. Então, é o Estado que te dá um aparato muito grande, porém, de baixa qualidade. Esse é campeão, porque tem essas brechas que esse recurso acaba indo para quem não deveria ir. Então, é reforma administrativa de impostos. E quais são as suas principais propostas para poder chegar a essas reformas? Aí, de fato, o que nós temos que trabalhar como deputado estadual é apresentar leis, né? É articular leis na Lesp, é cobrar de Brasília, porque nós podemos, é através da lei orçamentária, destinar os recursos para o local certo, municípios que precisam, cidades que precisam, rodovias, obras, segurança pública, né? É você fiscalizar essas 800 obras inacabadas, essas creches inacabadas, essas escolas técnicas. Eu preciso andar muito, eu preciso não ficar no gabinete, no ar-condicionado e ir para a rua. Andar o Estado, né? Nos 4 anos rodar o Estado, que é gigantesco. É conhecer cada cidadão no olho a olho, é pegar as necessidades, é escutar demandas, é trabalhar de 6 da manhã até 2 da noite. É muito trabalho. Mas é fazer o ativismo, que eu já faço como cidadão, só que agora com o poder de mandato. O poder do cidadão, não meu, tá? Não meu. O poder não é do deputado, é do cidadão. O deputado é igual o celular. Você compra um celular e instala aplicativo, né? O que o aplicativo faz? Ele serve o que você fala. Faz isso, faz aquilo. Então, ele vai executar a ordem. É a mesma coisa que tem que ser um parlamentar. Ele está ali para servir o cidadão paulista, né? No estado de São Paulo. Saudações, Ricardo. Saudações, Ricardo. Tudo bom? Então, é isso que serve. O poder de votar é o poder mais lindo da democracia. Porque o cidadão tem o poder, nesse momento, de transferir para alguém. Então, quando você vai na urna e vota em alguém, você está transferindo o seu poder para aquela pessoa te representar. Então, a democracia é linda, né? Esse momento é único. Apesar das nossas falhas aí de urna eletrônica, né? Apesar das nossas falhas, nem tudo está perdido do nosso sistema hoje, porque temos uma esperança ainda em fazer uma mudança. E quando que a esperança acontece? Agora, na hora de decidir o seu voto. Essa é a esperança, é você... É muito importante. Eu tenho falado, né, nos meus vídeos do YouTube, é muito importante as pessoas procurarem conhecer os candidatos, os partidos aos quais os candidatos estão filiados e quais são as chapas, quem eles vão apoiar. Aí, falando nisso, por que você escolheu... Infelizmente, Érica, essa questão de partido, eu até vou falar aqui bem sincero, né? Hoje você não tem um partido que você possa falar, esse partido aqui, né? Caramba, esse partido é foda. Não tem. Eu, quando fui convidado, se fui olhar os partidos, né? Pô, se eu fosse sair, qual partido que eu escolheria? O cara me deu uma dúvida enorme, né? Porque hoje você não tem um partido que você fala assim, esse partido aqui é o partido. Não tem. Todos os partidos têm os seus podres, né? Até esses novos que surgiram já mostraram a sua cara. Então, hoje eu estou num partido que é considerado centrão. Mas que hoje o Bolsonaro foi meu partido, trouxe a sua chapa, né? Mas mesmo assim tem uma liderada pelo centrão. Então a gente tem que ser sincero nesse sentido. Eu sei que isso aqui não é nada eleitoral. Pessoal, isso aqui eu estou falando não é nada eleitoral, mas eu estou sendo sincero pela minha visão, né? Como um cidadão.
Você tem que escolher um partido. É a pior parte. Se pudesse candidatar independente, seria bom. Candidatura independente, sabe? Seria ótimo. Mas hoje, pelo processo eleitoral e democrático do Brasil, você tem que ter um partido político. Então, dos 30 partidos que nós temos, eu não vejo um partido hoje que tenha um trabalho coerente. Eu vou sair pelo Partido Liberal porque eu recebi a missão do Luiz Felipe. E ele está vinculado ao PL. Deixei claro para ele. Eu estou indo para o PL porque você me pagou a missão. E eu vou cumprir. Mas porque pelo partido eu não tenho... li o estatuto, né? O estatuto do partido é quase tudo igual. Muda uma linha ou outra. Mas é uma coisa que é importante. O trabalho do partido não é um trabalho de Brasil. É um trabalho de interesse partidário. Uhum. Não, mas é importante. Eu não tenho apoio de partido nenhum. Eu não tenho. Gustavo não tem. E nem quero ter no momento. Uhum. Deixa eu concluir. Mas o estatuto do partido, ele tem alguma cláusula que te impeça de defender os valores e princípios que você professa? Olha, porque existem partidos... Sim. Se você for pegar o Partido Comunista, né? O Partido Comunista é grotesco, né? Não deveria nem existir. O Partido Liberal, ele sim tem o viés liberal, né? Liberal na economia, liberal nos princípios. Você pega um Partido Comunista, é horrível, né? Ditadura do proletariado, é o comunismo econômico, ou seja, é uma merda. E essa praga, né, de comunismo ainda tem espaço no Brasil, porque o PCdoB é o partido que vai lançar candidato, o que é pior, né? Você tem partidos que deveriam ser caçados, que é o caso do PT. O PT tem envolvimento com o PCC. O PT, todo mundo já sabe que tem envolvimento com o país do exterior, que já recebeu recursos do exterior, que é ilegal pela lei do partido 9.076, que é a lei de partido político, é ilegal. O partido deveria ser caçado. Mas o sistema do TSE, né, os procuradores indicados pelos governadores, os procuradores, o STF indicados pelo presidente Lula, não vai caçar o PT agora, não vai caçar o PCdoB agora. Então o sistema já está aparelhado, né? Então tem partidos que são pior do pior, que é esse que eu falei, PCdoB, PSOL, PT, que se dizem social, né, que se dizem olhar para o pobre, mas só querem usar o povo. Sim, mas os partidos te impede ou não de... Mas aí, vamos lá, pelo Centrão hoje, né? Pela questão do Centrão. No estatuto, não, ele é bem crítico, né? O advogado não vai deixar isso, o advogado do partido não vai deixar isso nítido. Mas o que vai acontecer? Eu já sei. O partido vai falar assim, Gustavo, você vai votar essa lei porque é meu interesse. E a nossa bancada vai votar porque é nosso interesse. Por que acontece em Brasília? Quando vai se aprovar uma lei, você vê os deputados brigando lá no parlamento. Vossa Excelência, me respeite! Vossa Excelência, me respeite, não fale assim comigo, né? Acaba aquilo ali, acaba o teatrinho, eles vão tomar uísque juntos. Aí eles tomam uísque e falam, olha, vamos aprovar o projeto lá do fulano, né? Não sei o que, vamos. Aí eles decidem os projetos de lei em reunião interna entre os líderes de partido, líderes da bancada. No outro dia votam e aprovam. O povo participou? Você participou? Eu participei? Sim ou não? Não. Eles decidem entre eles, por interesse próprio. Então, o partido, no legislativo, ele vai falar o seguinte, a nossa bancada vai votar porque é nosso interesse. Aí você, como um cidadão, pelo menos é o que eu vou fazer, como um cidadão que não vai ser a favor, fala, eu vou ser contra. O que o partido vai fazer? Vai te boicotar. Isso aconteceu nos últimos 4 anos. O próprio Luiz Felipe viveu isso na pele e me fala, eu vejo no dia a dia, né? Tem projeto de lei que fala, cara, isso, o PSL, por exemplo. O PSL em 2018 era um partido, né? O PSL é um partido. Só que, o que é o PSL hoje? Não existe mais. É a União Brasil, que vinculou com mais 2 partidos. Então, a mesma coisa é o PL, né? O PL hoje, tá aí o PL, né? Mas todo mundo quer estar no PL para estar com o Bolsonaro. Mas será que daqui a 4 anos vai ser o mesmo PL, entendeu? Então, partido é isso. Infelizmente, é isso que nós temos no Brasil. E você está no PL, que atualmente apoia o Bolsonaro, e você apoia o Bolsonaro? Sim, eu apoio o Bolsonaro hoje como presidente. No momento, a melhor opção... No momento, com os candidatos que nós temos, a melhor opção é o Bolsonaro, sabendo que ele
tem muito a melhorar, sabendo que ele foi muito populista em alguns casos, né? Então, hoje sim, eu apoio ele como presidente, mas eu deixo muito claro, eu não sou aquele papagaio de pirata. Tem coisas que eu vou criticar, sim, porque é um papel de um legislativo. Não é só ser o papagaio de pirata. Então, apoio hoje o Bolsonaro, sim, porque nós não temos um candidato para manter o projeto que está sendo construído, do Paulo Guedes, que eu apoio. Né? Então, você tem o Lula, que todo mundo já sabe, é um corrupto, é um ladrão, que está ilegalmente concorrendo à eleição, e os outros candidatos que é um pouquinho do Lula, mas que querem se distanciar, mas na verdade é o mesmo do mesmo, né? Que é Ciro Gomes, Simone Tebet, enfim, esses outros nomes que vocês sabem, né? E quem você apoia para o governo de São Paulo e para senador também? Então, o governo de São Paulo apoia o Tarcísio para governo. Por quê? Conheci ele pessoalmente, participei de vários debates e palestras. Hoje ele tem um nome técnico, o Tarcísio é uma pessoa técnica, ele é muito técnico. Mesmo não sendo de São Paulo, ele conhece o estado, as rodovias, ele conhece as demandas. Ele vai fazer um bom governo, sim, por isso eu apoio ele. Porque parte dos meus projetos estão alinhados com o Tarcísio, de mobilidade urbana, de escola técnica, estão bem alinhados com o que eu defendo. E vamos precisar de um governador que tenha projetos para São Paulo, né? Para não acostumar com o médio e sim com o ótimo. Então, o Tarcísio hoje ele é a melhor opção para São Paulo. Eu falo isso para qualquer pessoa, né? Não tem hoje outro nome. O Estado já está há mais de 30 anos na mão do PSDB. Não tem uma alternância de poder. Então, você tem hoje um mesmo modelo, obras inacabadas, educação indo para o buraco, segurança pública ruim, centro de São Paulo feio e abandonado. Então, precisa mudar, né? Chegou a hora de tirar das mãos do PSDB São Paulo. É uma oportunidade única que temos aqui de eleger o Tarcísio, que não é do PL, né? Que é do Republicanos, que também é um partido do Edir Macedo. Hoje, né? O Edir Macedo é um dos líderes dos Republicanos e dos evangélicos. Né? Mas, mesmo sendo do meu partido, eu apoio o Tarcísio como governador. Uhum. E para senador? Para senador, eu estou na chapa do Marcos Pontes, né? Pelo bem do Brasil, é Marcos Pontes, senador. Nos santinhos que imprimimos. Eu tenho um santinho aqui, deixa eu pegar. Espera aí. Mostra pra gente. Eu tenho aqui um santinho, né? Que são que eu apoio, né? Então, para presidente, Bolsonaro. Estou apoiando o Bolsonaro. Tarcísio para governador. Marcos Pontes para senador. Para deputado federal, sem dúvida, o parlamentar hoje mais preparado para ser um parlamentar, né, que pode se tornar um presidente logo mais, tem potencial, é o Luiz Felipe Jolans Bragança. E para deputado estadual, o meu nome, né? Então, o próprio número aqui que a gente fez na dobrada é parecido, né? O do Luiz Felipe é 22,43 e o meu é 22,43,3. Tá? Então ficou Luiz Felipe 22,43 e Gustavo Araújo 22,43,3. Para presidente. 22, foi uma excelente sacada colocar o número parecido. 10, né? E senador Marcos Pontes, que é o astronauta, número 22,2. Então essa é a chapa que a gente está apoiando na nossa campanha. De fato, olha, não quero aqui influenciar ninguém, né? Se você quer escolher um outro senador, um outro governo, fica à vontade. Porque tem muito nome aí, né? Tem muita gente se candidatando. Agora, eu, Gustavo, vou votar nessa chapa aqui. Não quero. Agora, muita gente fala, vou votar em outro senador, mas eu vou votar em você para estadual. Então, ótimo, estamos juntos, né? Me dê esse apoio, porque aqui em São Paulo a gente vai representar. Agora, para governador, é importante que você vote no Tarcísio. Porque os outros nomes, tá? Rodrigo Garcia, Haddad, né? E os outros aí, do novo, não é legal. Não vai ser bom para São Paulo, tá? Estive com todos eles. Inclusive, no TRE, eu participei da reunião do presidente do TRE com todos os governadores. Eu era o único deputado estadual lá. Tem uma foto, inclusive, que eu estou lá. E, olha, o Tarcísio é a melhor opção, tá bom? Eu vou ajudar o Tarcísio a ganhar. Eu vou ajudar o Luiz Felipe a ganhar, a se reeleger para deputado federal. E eu conto com o seu apoio para me colocar na Assembleia Legislativa de São Paulo em 2023.
Então, 2 de outubro, né? Vou fazer aqui um merchan mesmo. Desculpa, Eric, vou fazer um merchan. Eu Vote já estou indo para as 22, considerações finais. vote lá, 2243-3 para deputado estadual. O primeiro nome na urna é o federal, né? Você escolhe o federal. Depois, em segundo, vem o estadual. Então, na hora do estadual é 2243-3. Chegou a sua vez. Na urna tá bem simples, porque você vai apertar aqui 224433, né? Tá aqui, ó, próximo aqui os números, 22433. Então, vai estar fazendo uma mudança no legislativo, vai estar transferindo seu poder para quem de fato vai trabalhar dia e noite, tá? Não vai ficar em gabinete, que vai ficar não em campo, que vai logo no início. Primeira coisa, limpar, né, a Lesp, ó, tem que orar muito ali, porque o que tem de comunista ali dentro, o que tem de PT ali dentro, você tem que primeiro fazer uma limpa, né? É uma semana só de limpeza para você começar a falar, vamos lá agora, qual é o projeto de lei que a gente vai aprovar primeiro, junto com o governador, o que vai ser prioridade, né? Eu falei que prioridade tem que ser segurança, tributo, que é de reduzir imposto, e mobilidade urbana. Então, esses 3 a gente vai colocar como prioridade aqui em São Paulo. E as obras inacabadas, se com o Tarcísio governador, Que assim, vocês vão resolver isso rapidinho. Eu já tenho alguns municípios, né, alguns locais que eu tenho visitado. Então, esses locais que eu visitei é o seguinte, são cidades que não têm asfalto. Hoje eu estava em São Miguel Paulista, o rio Tietê, ele não tem canalização para a Zona Leste. Então, o rio Tietê, ele vem sujo demais ali pela São Miguel Paulista, Itaim, Vila Nova União, e é um lixo que céu aberto. E hoje eu estive lá. É muito feio, porque você tem várias barracos que foram construídos na beira do rio e tal, e acaba sendo aquela coisa favelona, né? Que acaba estragando até a cidade. Então, nós temos que ter um ofício com a prefeitura, com o governo, para cobrar essas obras, né? Tem que fiscalizar de perto, tem que ver de perto. Não adianta você ficar um burocrata no gabinete no ar-condicionado, porque é isso que estão fazendo. E aí as obras não andam, né? Aí vão para a rua agora na eleição. Todo mundo vai para a rua, aparece, depois desaparece. Aí depois dos 4 anos você nunca mais vê essas pessoas. Então, chegou a hora de fazer diferente, de cobrar, de fiscalizar. E eu vou colocar a minha cara para bater. Eu, de fato, não tenho medo de ir lá, de cobrar, de fazer vídeo, pressionar. A prova está na taxa CVM. Se você não acreditar, vê o projeto de lei que aprovamos desse ano. Né? Foi dessa forma, foi fazendo bom ativismo. Imagina como deputado que a gente não pode fazer. Exatamente. Eu vou fazer algumas perguntas aqui, bem rápidas, só para não deixar de fazer. Quais são não? Qual é a sua posição sobre Estatuto do Desarmamento? Olha, em relação ao armamento, eu só falo da liberdade, né? Quando eu olho países desenvolvidos, como os Estados Unidos, você tem a liberdade do cidadão ter arma, ter porte de arma. Pena que no Brasil é muito caro ainda para um cidadão, né? Porque hoje... Muitos impostos. Isso daí já é uma coisa que você pode ver na Lesp. Sim, esse fato, né? Você tem um crescimento de CACs de 300 mil para 600 mil nos últimos 4 anos, né? Com o governo Bolsonaro. Cresceu o número de CACs. Mas ainda é pouco, né? CACs é os atiradores que vão para o stand, treinar como hobby, né? Agora, a segurança, de fato, você não pode depender apenas do Estado, porque isso aqui é liberdade. Porque qual que nós podemos ter um governo tirano? Então, se você tem um governo tirano, a população armada nunca fica na mão do governo, né? Então, o que é questão do armamento é isso, é liberdade. Por isso que os americanos andam armados, porque eles nunca querem ficar refém do governo também, né? Vale ressaltar isso. Então, a liberdade é liberdade de você fazer essa segurança, propriedade privada. Eu defendo, sim, essas pautas, não só porque eu fui militar, né? Mas porque isso é uma questão de liberdade mesmo. Né, seu posicionamento sobre o aborto, eutanásia, clonagem humana e manipulação de embriões humanos? Olha, sobre o aborto, eu sou contra o aborto. É bioética, né? Digamos assim. Sou contra o aborto, sou contra o banheiro neutro e contra a ideologia de gênero. Porque essas 3 pautas que eu falei, elas só têm um objetivo, né? Acabar com a família. Porque você já pensou um banheiro neutro, que é uma menina usar o mesmo banheiro de um garoto? Então,
que a gente está tentando, que a gente vai ter que barrar muito projeto. Esse é um deles, né? A gente tem que se preparar espiritualmente, porque isso para mim acaba sendo uma guerra espiritual. Você querer acabar com a família, o direito da vida. Você apoiar aborto é você ser contra a vida. E eu sou a favor da vida. E eu sou contra o aborto. E eu sou contra a banheiro neutro, eu sou contra a ideologia de gênero. Sabe por quê? Porque se você nasceu menina, você vai ser menina. Agora, não é o professor que vai te induzir, não é uma liderança que vai te induzir a ser alguém que você não é. Então, familiar, quem está escutando a gente, precisamos proteger a família. Precisamos proteger o Brasil contra essas ideologias marxistas, né? Que é essas aberrações aí contra a família. Né? Então, sem a família não temos sociedade, porque a família é a base da sociedade. Qual o seu posicionamento sobre liberação das drogas? Sou contra. Drogas faz mal, drogas matam. Já perdi parentes, perdi tia por conta das drogas. Minha tia foi assassinada por conta do crack. E quando eu vou em São Paulo, no centro, fazer lá o nosso projeto de palestra, é triste ver jovens usando crack a céu aberto, né? O que parece é que é legalizado no Brasil, porque usam droga a céu aberto, maconha, crack, a polícia vê, né? O cidadão passa a ver. Então nós vivemos hoje a libertinagem total. Se é proibido, não pode usar. Então tem que fiscalizar. Tem que ter uma ação rígida, né? Então eu sou contra a liberação das drogas. E a prostituição? Como assim prostituição? Existem pessoas que apoiam a legalização da regulamentação da prostituição. Não, acredito que isso também é um projeto contra a família, né? A prostituição, ela, talvez seja a profissão mais antiga do mundo. Porque tem ruas que você vai e é céu aberto, assim como é a droga, tem a prostituição. Infelizmente, nós não temos nem mais local que você fala, aqui não pode, né? Aqui perto de casa, quando eu venho para a Zona Norte, aqui subindo a Cruzeiro do Sul, você vê a céu aberto ali, várias, né, mulheres ali com nitidamente a prostituição. Agora, estatuto para a prostituição, temos mais coisas a se preocupar, né? Primeira coisa que nós temos aqui para se preocupar, que eu falei, a segurança pública, imposto, né, reforma administrativa. Então, tem muitas pautas mais importantes do que a gente ficar debatendo essas pautas que a esquerda gosta de falar, né? Sua posição sobre o homeschooling, você já falou, você é favorável, né? Sim, que sim. você, como lá nos Estados Unidos tem. Escola sem partido. Então, de fato, né? O que nós temos hoje no ensino público o professor ele é doutrinado para fazer a cabeça da criança ser a favor da esquerda, né? A favor do PSOL, do PT. Então, isso é nítido no Bienal do Livro. Vá na Bienal do Livro uma vez. Se você não foi, vá. Porque você vai ver isso cara a cara. Os escritores, artistas, culturais, todos eles com o seu modelo, né, de educar o jovem a ser PSOL, a ser PT. Né? Porque é o que eles querem fazer. Né? Eles usam os artistas, eles usam os professores. Então, os professores, ao invés de transmitir o que deveriam, matemática, português, ciência, tecnologia, empreendedorismo, finanças, acabam ensinando aquela história falsa narrativa, né? Falsos heróis. Como você lembrar, você tem um projeto de educação financeira nas escolas, né? Sim, tem um projeto de lei para que essa matéria seja obrigatória. Isso vai ser uma prioridade nossa no mandato, sabendo que você não consegue aprovar muitas leis em 4 anos, né? Suas próprias. Né? Uma coisa é vir lei do governo, mas suas próprias é difícil. Porque você tem que fazer uma articulação, né? Mas essa é a prioridade número 1. Porque se a escola tem... Eu sei que isso é pouco eleitoral, né? Porque a criança não vota. Isso aqui é fato, a criança não vota, né? Mas, pais e mães, vejam como o Brasil poderia ser muito melhor. Se desde cedo as crianças aprendessem educação financeira, aprendessem a poupar, saber o que é uma ação, o que é um investimento, uma poupança, uma previdência, um seguro, você teria nossa população hoje 70% é endividada, né? 70% da população é endividada. Então isso se dá pela falta de educação financeira, pela falta de empreendedorismo. Então, muitos jovens se formam pensando em passar no concurso. Eu quero passar no concurso porque eu quero colocar meu burro na sombra, né? Quando deveríamos ensinar aos jovens a empreender. Jovens, inovem. Jovens, façam coisas novas, porque nós vamos começar, né, a criar empresas diferenciadas, inovar. Assim que o Brasil vai crescer. Nos desenhos animados mais, digamos assim, raiz,
a gente vê o primeiro dólar, né? A cultura do primeiro dólar na infância norte-americana. Exatamente. Nos Estados Unidos é ensinado nas escolas. Empreendedorismo, gestão, constituição, educação financeira. Então, desde jovem criança, compra ações. Não à toa, você tem hoje uma empresa americana, a Apple, vale 3 vezes mais do que a nossa Bolsa de Valores. Uma empresa, a Apple, que é o celular que eu estou falando aqui, ela, no mundo inteiro, ela é uma potência. Então, o que ela gera de riqueza para os Estados Unidos é muito grande, gera emprego, gera economia, né? As nossas empresas, elas são de alimentos, como eu falei, e de commodities, que é a Petrobras, que é Vale, é siderúrgicas. Por quê? Porque o nosso povo, ele foi desinformado, ele foi deseducado sobre empreendedorismo. Então ele ficou muito naquela questão, vamos ser funcionário público, não vamos aqui, não vamos arriscar muito, não vamos arrojar muito, vamos ficar aqui no médio, né? Tá bom aqui. Quando a gente tem que romper essa barreira. Qual a sua posição sobre a contagem pública dos votos nas sessões eleitorais, que é o projeto 943 do deputado Celso Russomano? Olha, eu vou falar o seguinte, olha a França, né? A França é um país democrático, como o nosso, que o presidente Macron foi votar, o voto impresso. Ele escreveu o voto e colocou. Então, se nós olharmos para os países mais desenvolvidos, o voto é impresso. Por que no Brasil esse debate ele é tão, né, difícil de ser inserido no Supremo Tribunal, no Judiciário, no TSE, que é o voto impresso? Ah, que a urna eletrônica é a melhor. Sabemos dos riscos da urna eletrônica. Sabemos do risco que existe. Eu vou participar do processo eleitoral com a urna eletrônica. Vou confiar no modelo? Vou confiar, porque eu confio no processo democrático, né? Mas com as ressalvas, né? Sabendo que pode-se haver erro, pode-se haver hackers, pode-se haver várias coisas, porque, olha, se até um sistema da NASA pode ser hackeado, né, nos Estados Unidos, o que uma urna eletrônica... Nós sabemos que nossa tecnologia não é a melhor do mundo, de segurança cibernética. E hoje tem crimes cibernéticos internacionais. A Rússia e a China invadem vários países, né? Ciberneticamente, criptografias. Então, hoje tem um risco muito grande de você contar apenas com o sistema eletrônico. Boa noite, Guilherme. Um mecanismo de segurança para o eleitor, né? Para o eleitor e para o candidato. Para a contagem de votos, para todo o sistema eleitoral seja feito. Não precisa de pressa. Para você falar no mesmo dia que ganhou foi tal. Não precisa de pressa. Vai demorar uma semana para contar? Tá bom, conta em uma semana. Conta em 2 semanas, mas não precisa de falar no mesmo dia, né? Porque quer saber logo quem ganhou. Então, eu acho que o sistema eletrônico, pelo que eu vejo nos outros países, não é a melhor opção. E o que você pensa sobre o ativismo judicial? No estado de São Paulo, você observa que isso acontece muito na Alesp? Os deputados costumam judicializar o que eles perdem na política? Olha, o que acontece muito, a esquerda faz isso muito bem, né? A esquerda sabe fazer esse jogo de ativismo judicial, tudo é judicializar. Por quê? Porque hoje nós temos no judiciário, no estado, falando do estado, um aparelhamento, né? O Ministério Público de São Paulo, ele é presidido pelo Marco Rassubo, que ele foi indicado pelo Dória, né? Então, no Ato pela Democracia, você vai ver o que é o judiciário agora. Ato pela Democracia, Ministério Público, juízes, procuradores, todos lá, pro lado do Haddad, né? Então, o Ato pela Democracia é assim. Eu quero a democracia, mas eu sou a favor aqui do Haddad, do Lula, que idolatra a Venezuela, que idolatra Hugo Chávez, Fidel Castro. Então, eu preciso falar mais nada. Então, veja. Por quê? Porque esses cargos, né, de procuradores, eles são indicações do governo, do governador do estado. E o estado de São Paulo está na mão do PSDB há muitos anos. Então, as indicações que ocorreram nos últimos 20 anos foi só por interesse. Então, eu vou te colocar lá e você vai me defender. Você nunca vai legislar contra mim. Contra alguma coisa, eu judicializo. É assim que o PSDB e o PT agem, né? Com essa judicialização. No país não foi diferente. Os últimos 8 ministros do STF, 7 ministros do STF, foram indicados pelo Lula e pela Dilma. Então você tem vários nomes, né? Salvo Alexandre de Moraes, que é do Temer, você tem vários nomes aqui, Lewandowski, Fachin, Rosa Weber, né, Luiz Fux, indicados pelo PT.
Então, esse Supremo Tribunal Federal, indicado por um presidente, e aqui em São Paulo, que seria o Ministério Público, né, indicado pelo governador, é errado. O que nós devemos fazer é o seguinte, Érica. Todo cargo público judiciário ele deveria ser igual a uma eleição. A população decide. Porque esse modelo acontece assim nos Estados Unidos. Olha, vamos eleger um juiz aqui da cidade, o povo decide. Vamos votar. Então, o processo democrático de votação não deve ocorrer só para o legislativo, para o judiciário também, concorda? Porque não são três poderes? Não são três poderes? Não. Executivo, legislativo e judiciário. Aí esse aqui, o judiciário, ele não tem votação. Esses dois aqui mandam. Então, alguma coisa está errada. O erro está aqui, o judiciário. Porque o judiciário, quem indica, são os políticos. E os políticos vão sempre estar com eles aqui. Aí você tem sempre, um depende do outro, né? Um deve favor para o outro. Então, o judiciário no Brasil, ele deixa de ser um judiciário que busca a imparcialidade, que busca a isonomia, que busca, né, aí a legalidade, pessoalidade e eficiência, que é o princípio administrativo, né, para ser o ativismo judicial em prol de quem o indicou. Esse é o grande sistema que tem que ser uma reforma no judiciário total. Nós temos que reformar todo o judiciário através da Constituição do Estado e da Constituição Federal. Só que isso é uma pauta eleitoral, então ninguém fala. Porque é muito mais fácil você criticar o presidente do TSE agora, que é o Alexandre de Moraes, é muito mais fácil você do que propor uma reforma do judiciário. Porque tem uma proposta de reforma do judiciário, sim, inclusive do Luiz Felipe, que a gente estava falando aqui, né? Ele tem uma proposta de reforma do judiciário total, seria uma reforma totalizando ali todos os cargos esses importantes de Ministério Público no Estado, de Tribunal de Justiça, de Supremo Tribunal, terem votação para escolher o ministro, né, o diretor do órgão, porque é um cargo que vai justamente fiscalizar os partidos políticos, que vai fiscalizar o crime organizado. Então, hoje, o nosso judiciário é essa aberração e temos que saber trabalhar como? Com pressão no legislativo. Né? A única forma de barrar o legislativo hoje, o judiciário, é no legislativo. A única forma, até temos uma reforma do judiciário. Ok. E quais são as suas considerações finais? Pra gente ir Olha, encerrando. minhas considerações finais é dizer que eu sou um candidato que não sou muito eleitoreiro, né? Mas eu busco trazer a minha visão. Participando dessas palestras com o Luiz Felipe, eu tenho aprendido muito. Ele tem sido um mestre para mim. Ele tem sido um professor, porque eu aprendo muito, né? Nessa parte política com ele, nesse debate que ele faz. É diferente, né? Você vê que não tem um interesse próprio, mas sim um interesse no cidadão. Então, se cada político pensar não no populismo, mas pensar em ter um Brasil melhor para as próximas gerações, nós vamos ter sim um país melhor, um estado de São Paulo melhor, mas os políticos não precisam ser populistas. Eles precisam sim pautar essas reformas, essas pautas necessárias para o Brasil entrar de vez no século XXI, né? Para o Brasil, de fato, se tornar a potência mundial que nasceu para ser. O que é o Brasil sem São Paulo? O que é o Brasil sem o estado de São Paulo? É hoje o estado mais importante. Então, para você ser eleito na maior Assembleia Legislativa do estado, São Paulo, é muito difícil, eu sei. É uma guerra muito grande. Eu estou brigando com gigantes. Estou numa guerra de gigantes. Mas eu acredito que é possível, graças com o seu apoio. Eu acredito que é possível representar vocês na maior Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, da América Latina. Então, por isso, eu conto com o seu apoio, né? E peço que conheçam mais sobre minhas propostas e votem lá no dia 2 de outubro, 2243-3. Tá bom. Muito obrigada, Gustavo. Você deve estar numa correria danada aí na campanha, ainda mais esse ano que não tem pandemia, então... Na verdade, assim, Eric, eu acabei desopilando um pouco, vou até agradecer aqui, né, porque eu acabei, desculpa pelo tom, né, eu acabei julgando tudo que a gente sente, aquele que a gente vai vivendo na política, você vai acabando se vê muita coisa errada, você fala, putz, isso aqui não é legal e tal. Mas quando a gente está numa live como essa, né, eu acabei falando aqui tudo que eu penso, né? Eu falei, não foi nada eleitoral, né? Não foi nada tipo, vou fazer isso, aquilo, não sei o quê. Eu falei um cenário como está, que você sabe que é um cenário preocupante,
mas que podemos, com esperança, né? Tem que ser realista. Esse é o cenário realista. Não adianta a gente inventar aqui. Com propostas, com apoio, né? Com ativismo, com apoio da população e mudando aos poucos o nosso sistema. Né? Sem esse populismo, sem aquele politiquês tradicional que eu não aguento esse politiquês e nem quero ser esse tipo de pessoa. Então, tenho aprendido com o Luiz como ele toca, né? Olha a intimidade com o Luiz. A gente vai aprendendo, né? Porque eu fui falar com ele esses dias e se você for falar assim, ó, Dom, deputado, Luiz Felipe Guimarães Bragança, que é muito grande, né? Então, não, chama o Luiz. Tá bom, então se você autorizou... Eu autorizo. Tá certo. Mas foi muito bom Mas obrigado pelo espaço. conversar com você aqui, conhecer as suas propostas, mostrar suas propostas. E saber que os monarquistas aí em São Paulo, não só os monarquistas, os cidadãos paulistas, têm você como opção para poder votar. Ah, que bom. Obrigado, Érica. Obrigado, parabéns pelo seu canal, né, seu conteúdo. Precisando aqui em São Paulo, a gente está às ordens. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Valeu.